Olá a todos e todas. Eu queria dar muitas boas-vindas a todos os nossos pesquisadores do ecossistema Anima, em especial nossos educadores e pesquisadores da graduação, nossos professores, professoras, nossos pesquisadores da pós-graduação, estrito sensu, nossos programas, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e igualmente, evidentemente, aos nossos alunos da graduação, dos mestrados, doutorados, pós-doutorados, que compõem esse ecossistema de pesquisa dentro do nosso próprio ecossistema mais amplo. E não poderia deixar de fazer a abertura desse programa sem uma das palavras, talvez, que eu mais cite na minha vida, que é a palavra gratidão, né? Gratidão a vocês, que eu já acabei de citar, mas também gratidão aqui à professora Elaine, a Thaís e a Natália, que compõem a nossa gerência, né? A nossa vertical de pesquisa e ciência, tecnologia e inovação do ecossistema Anima. Muito obrigado por vocês terem assumido esta causa, esta missão de organizar o nosso primeiro Congresso de Ciência e Tecnologia do Ecossistema Anima. Igualmente, agradecer aos pró-reitores, né, de todas as nossas 18 instituições, liderados e coordenados pela nossa querida professora Damaris, foram igualmente imprescindíveis para que esse evento pudesse estar acontecendo neste exato momento. E o Concitec, a professora Helene sempre faz questão de reafirmar isso, ele acontece dentro de um conjunto, eu diria até de uma complexidade bem mais ampla em termos de evento, de ações, de programas e projetos. Tivemos essa semana o Invest Science, nós tivemos também a capacitações com professores sobre a nossa nova política de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Nós tivemos, né, professora Elaine, professora a, a revisão, e aí a Natália que trabalha muito com isso, né, da nossa própria política de pesquisa na graduação, implementando o que a gente chama de quadrilogia da pesquisa, né? A quadrilogia, que são os quatro tripés da nossa política de pesquisa, que é aprendizagem com pesquisa, aprendizagem para a pesquisa, aprendizagem pela pesquisa e a aprendizagem, né, através do conhecimento da pesquisa básica e aplicada propriamente dita. Além disso, o relacionamento com a nossa ICT, o Instituto Ânima, os nossos simpósio, o quarto Simpósio Nacional de Pesquisa, o nosso Encontro Nacional do Estrito Senso, todos os simpósios por áreas de conhecimento que ocorreram durante esse ano, as expos locais que estão agitando literalmente todas as nossas instituições do ecossistema. Enfim, o nosso ecossistema sendo povoado literalmente por novos conceitos, novos programas, novos eventos e novos projetos. Então, por isso tudo, novamente, a minha gratidão aqui à Ilane, à Thaís e à Natália, e também ao Júlio, que compõe igualmente essa equipe, por estarmos fazendo esse grande movimento de pesquisa no ecossistema Anima. Então, boas-vindas a todos e todas vocês. E agora eu chego aqui numa outra figura figura muito admirada, muito querida. Temos uma história pessoal em comum, que é o professor Baltazar, que nos conhecemos aí há 2 décadas e que com tanta propriedade, depois vocês vão ver o currículo dele, né? É uma pessoa que tem pós-doutorados, né? Isso mesmo, é no plural, e nas melhores universidades do mundo. Já viajamos por alguns recantos desse mundo e, e é uma das pessoas mais queridas, mas além desse perfil pessoal, ele é também uma das pessoas, para vocês terem ideia, mais citadas, né, dos brasileiros mais citados sobre o tema sustentabilidade. Então, temos aqui uma autoridade, mas temos aqui também uma pessoa extremamente comprometida com a sua instituição de origem,
a Unisul, e hoje comprometido com as 18 instituições educativas do ecossistema Anima. E, professor Baltazar, eu gosto muito de algumas reflexões do nosso físico, né, o Marcelo Gleiser, que, que numa das suas obras diz que é preciso superar a mentalidade extrativista e abusiva em relação ao mundo. Ele usa uma palavra muito forte: é preciso ressacralizar o planeta. E aí usa uma outra frase do Luiz Alberto de Oliveira, que diz que nós não somos distópicos, pelo contrário, nenhuma tendência é um destino. E vocês e você, nas suas obras, nos seus artigos, nas suas palestras, nas suas aulas, sempre nos mostra esse caminho da esperança, que nós temos caminhos a escolher. Não podemos deixar que esse desastres aleatórios se tornem regra. Se não fizermos isso, eles vão se tornar a regra. Então, professor Baltazar, você é exatamente essa pessoa que tem a convicção de que o futuro é um local da produção do agora. O futuro é um local de produção do agora, do presente. E para isso a gente tem caminhos ou estradas a escolher, porque afinal a sustentabilidade, no seu sentido mais amplo, não é uma opção, né? Deverá ser um destino nosso, efetivamente. E esse, como você sempre nos fala também, é o desafio técnico, mas também é um desafio ético e um desafio político. E eu gosto muito também de uma frase de um poeta japonês, de Hiroshima, inclusive ele assistiu a tragédia da bomba atômica em sua terra natal, que é o Togi Sankichi, que ele disse assim: apesar disso tudo, mesmo agora não é tarde demais. Mesmo agora não é tarde demais. Mas para esse agora, nós precisamos da pesquisa, que, como o professor Baltazar sempre fala, transforma vidas, e a pesquisa ela pode farolizar esse nosso futuro. Ela pode nos dar os fundamentos para esse nosso futuro. Por isso, esse tema do professor Baltazar, o futuro da ciência e da tecnologia, inovação, ética e impactos sociais, é um tema tão presente para a gente construir um futuro melhor para todos os seres vivos, né? Para todo o meio ambiente. Então, com essa introdução, queria agradecer ao professor Baltazar, a todos que eu já agradeci, e passo a palavra para a professora Elaine Escobar para fazer a mediação daqui para frente. Um grande abraço e um grande primeiro Concitec para nós e vida longa ao Concitec, né? Que tenhamos várias outras edições nos próximos anos. Professor Mauri, muito obrigada pelas tuas palavras. É com muita alegria que nós iniciamos esse primeiro Concitec, com a presença do professor doutor José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra, que nós chamamos de professor Baltazar com carinho. A expertise dele é extraordinária e vocês aqui vão conhecer um pouquinho desse currículo vasto que ele possui. Ele é professor titular e coordenador do programa de pós-graduação em administração da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, que faz parte do nosso ecossistema Anima, onde ele também atua como diretor e fundador do Centro de Desenvolvimento Sustentável, o GREENS. Ele é Chair em Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Ambientais Globais na Unisul e no Instituto Anima, além de pesquisador associado do Cambridge Center for Environment, Energy and Natural Resource Governance da University of Cambridge, no Reino Unido. O professor Baltazar, ele possui graduação em Economia pela Universidade Autônoma de Lisboa, doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais
pelas universidades de Sofia e Universidade Nova da Bulgária. Realizou 5 estágios de pós-doutorado em instituições de excelência internacional, como a Universidade de Hamburgo, na Alemanha, de Manchester Metropolitan University, no Reino Unido, e a Universidade de Cambridge, também no Reino Unido, Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal, e Universidade de Guadalajara, no México. Com mais de 20 anos de atuação em pesquisa sobre desenvolvimento sustentável, ele é autor e coautor de mais de 200 publicações científicas. Também é professor permanente dos programas de mestrado e doutorado em administração da Unisul e da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, que também faz parte do nosso ecossistema, além de atuar como orientador de diversas dissertações de mestrado e doutorado. E com todo esse conhecimento, com toda essa expertise, é realmente uma honra ter a presença do professor Baltazar aqui conosco na abertura dessa nossa palestra magna, falando sobre o futuro da ciência e da tecnologia, inovação, ética e impactos sociais. Professor Baltazar, muito obrigado pelo aceite, por estar aqui conosco, compartilhando um pouco do seu expressivo conhecimento. Passo a palavra para você. Professor Elaine, professor Mauri, que privilégio estar convosco. Muito, muito obrigado pelo convite e é um privilégio também muito grande estar aqui falando da nossa Universidade do Sul de Santa Catarina, que ontem comemorou o seu 61º aniversário. 61 anos de história, em que, como o nosso querido professor Mauri antecipou, eu tive o privilégio de fazer parte de 20 desses 61 anos, junto com o professor Mauri. Eu quero saudar a todos os nossos professores e professoras, pesquisadores, pesquisadoras de todo o nosso ecossistema Ânima, e faço em nome da nossa vice-reitora, a professora Larissa Albuquerque, vice-reitora aqui da Unisul, e em nome da nossa presidente, da nossa CEO, a nossa professora Paula Arraca. Então é um privilégio muito, muito grande estar hoje aqui e trazer uma reflexão, uma discussão, uma palestra para o nosso debate dedicada às questões da inovação, da pesquisa, da transformação das nossas sociedades, mas, acima de tudo, do futuro que queremos, do futuro que necessitamos. E também vou deixar bem claro dos futuros que nós não queremos, que temos que evitar e que, novamente, temos que construir algo que seja viável, no futuro viável, para os mais de 8 bilhões de seres humanos que hoje habitam no nosso planeta e que serão próximo de 10 bilhões em 2050. São esses desafios que estão postos à nossa frente e que nós, universidades, centros de vanguarda do conhecimento, do saber, da ciência, não podemos jamais omitir-nos deles. Então, novamente, o nosso papel como transformadores e construtores sociais tem que ficar reafirmado nesta manhã e sempre que qualquer um de nós entra em sala de aula e tem o privilégio de ter à frente de nós dezenas, centenas de estudantes ávidos do conhecimento, mas também que herdam um mundo cheio de desafios e que têm que ser, novamente, os reconstrutores, os regeneradores, eu atrevo-me a dizer os restauradores deste nosso mundo. Então é sobre isso que eu quero hoje de manhã conversar e expor e trazer reflexões que eu espero que virem inquietações que se transformem em ações. Então, muito bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande e uma honra estar aqui no primeiro Concitec, um espaço que nasce para celebrar aquilo que melhor define o ser humano: a capacidade de aprender,
de descobrir, de imaginar e de transformar. Este encontro é mais do que um evento. É um território fértil onde a curiosidade encontra um método científico, onde a criatividade encontra a tecnologia e onde a juventude encontra a possibilidade real de construir o futuro com as suas próprias mãos. Reunimos aqui estudantes que carregam o brilho do novo, docentes que dedicam a vida ao conhecimento e pesquisadores que expandem todos os dias as fronteiras do possível. Quando uma instituição cria um congresso como este, ela envia ao Brasil e ao mundo uma mensagem muito clara. Nós estamos comprometidos com a ciência, com a inovação e com um futuro que seja, ao mesmo tempo, inteligente e profundamente humano. Nós vivemos um tempo extraordinário e inquietante. Nunca produzimos tanto conhecimento. Nunca movimentámos tantos dados. Nunca conectámos tantas mentes em tantos lugares e em tão pouco tempo. É fascinante perceber que hoje uma boa ideia pode atravessar o planeta na velocidade da luz, que um algoritmo pode prever fenómenos climáticos antes que eles aconteçam, que um material biodegradável pode substituir séculos de plástico, que a inteligência artificial pode escrever textos, criar imagens, diagnosticar doenças, conversar connosco. Mas existe uma segunda face dessa mesma moeda e é preciso nomeá-la. Nunca tivemos também tantos dilemas éticos, tantas assimetrias de acesso ao conhecimento, tantos riscos de manipulação informacional, tanta tensão entre o que a tecnologia pode fazer e o que a sociedade deseja ou tolera que ela faça. Estamos diante de uma encruzilhada histórica. A maior potência científica e tecnológica jamais acumulada pela humanidade convive com vulnerabilidades profundas, sociais, ambientais e civilizatórias. Por isso, afirmo com toda a convicção, o futuro da ciência e da tecnologia não se decide apenas em laboratórios. Ele se decide na ética, na política, na escola. Decide-se no campo social, decide-se dentro das escolhas que fazemos e das escolhas que deixamos de fazer. Sustentabilidade, inteligência artificial, transição energética, biotecnologia, novos materiais, descarbonização, cidades inteligentes, tudo isso é ciência, tecnologia e inovação. Mas o que está em jogo vai além da técnica. O que está em jogo é o tipo de humanidade que nós queremos ser. Porque o futuro não é apenas um destino. O futuro é, acima de tudo, professor Mauri, um projeto. E é sobre esse projeto, ético, inclusivo, criativo, sustentável, que vamos conversar esta manhã. Vivemos num momento que não se parece com nenhum outro da história humana. O tempo que vivemos carrega 3 forças gigantescas, 3 megacorrentes que moldam o presente e definem o amanhã. A primeira delas é o que eu chamo de a era dos aceleradores tecnológicos. Nunca tivemos tanta capacidade de intervenção na natureza e na própria vida humana. A inteligência artificial aprende com padrões invisíveis ao olho humano, a biotecnologia edita genes, imprime tecidos, reconstrói funções celulares, a nanociência manipula materiais no nível das moléculas
abrindo portas para materiais inteligentes, medicamentos direcionados, soluções de alto rendimento. A computação quântica promete resolver em minutos problemas que levariam séculos em supercomputadores tradicionais. E as energias limpas, do hidrogênio verde à solar de nova geração, reescrevem a matriz energética global. Há 10 anos, tudo o que eu acabei de falar era futuro. Hoje é presente. Mas o ritmo mudou. E talvez essa seja a transformação mais profunda. A tecnologia deixou de evoluir de uma forma linear e ela passou a evoluir de uma forma exponencial. O que levávamos um século para desenvolver ontem, desenvolveremos em uma década. O que levamos 10 anos a construir hoje, construiremos em meses. Essa é a potência, esse é o desafio. A segunda mega força é a realidade dura das crises globais interdependentes. Estamos vivendo a maior emergência climática jamais registrada. Aumento das temperaturas, acidificação dos oceanos, eventos climáticos extremos, secas, enchentes, são sintomas de um planeta em febre, de um planeta febril. A desigualdade económica cresce, produzindo uma sociedade de poucos com muito e muitos com quase nada. As democracias enfrentam tensões inéditas, desinformação em massa, manipulação algorítmica, erosão da confiança institucional. O envelhecimento populacional pressiona sistemas previdenciários de saúde e de moradia. E perdemos biodiversidade em um ritmo equivalente a uma extinção em massa. Alguns cientistas classificam como uma 6ª era de extinção em massa das espécies. Percebem o paradoxo? Nunca tivemos tanto conhecimento científico e nunca precisámos tanto dele. A ciência é o que nos permite enxergar o risco, mas também construirmos a solução. Por isso, sempre que nós falamos em tecnologia, não podemos falar apenas sobre eficiência, velocidade ou lucro. Temos de falar sobre humanidade. A terceira mega-força que definirá silenciosamente este século é a geopolítica do século XXI. Uma economia baseada no conhecimento e nos dados. Se o século XX foi movido a petróleo, o século XXI é movido a informação. Quem detém os dados detém o poder. Quem controla os sistemas de informação controla as narrativas. Quem acessa conhecimento tem futuro. Os dados são o novo petróleo, mas com uma diferença. Sem ética, os dados não iluminam, eles incendeiam. A disputa central deste século não é territorial, é cognitiva. Não é apenas geográfica, é científica. Não é apenas tecnológica, ela é, acima de tudo, moral. E é aqui que tudo converge. As 3 megaforças, avanço tecnológico, crises globais, economia do conhecimento, nos colocam diante de uma escolha civilizatória. O que faremos com o poder que temos? Usaremos a tecnologia para ampliarmos direitos ou para controlá-los? Para democratizarmos as oportunidades ou para concentrá-las? Para regenerar o planeta ou esgotá-lo mais rapidamente? O futuro não está escrito. O futuro é, acima de tudo, uma decisão. E seremos nós, pesquisadores, professores, estudantes, cidadãos, quem irá escrevê-lo. Sempre que nós pensamos em inovação, é como imaginarmos algo sofisticado, caro, disruptivo, cheio de tecnologia. Mas a inovação não é apenas o novo. A inovação
é o novo que melhora vidas. Se não gera bem-estar, inclusão, dignidade, se não reduz assimetrias, então não é progresso real, é apenas novidade. A inovação que o mundo precisa hoje não é aquela que faz mais rápido, mas aquela que faz melhor para mais pessoas. E é aqui que quero trazer uma perspectiva que tenho defendido e pesquisado há muitos anos, junto com os pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Sustentável, que são as inovações sociais, sustentáveis e frugais. Inovações frugais são respostas inteligentes em cenários de escassez. São soluções criadas com poucos recursos, mas que entregam um grande impacto. São exercícios de criatividade radical. Nascem para quem mais precisa, para as comunidades rurais, para pequenos produtores, para os territórios vulneráveis. Inovar não é substituir o antigo pelo novo. Inovar é tornar o que existe mais justo, mais acessível, mais eficiente e, acima de tudo, mais humano. Porque inovar não é apenas sofisticar. Inovar é democratizar o acesso ao desenvolvimento. A educação, que é o coração da nossa ânima e da pesquisa brasileira, é o pilar que sustenta esse processo. A educação liberta, a educação emancipa, a educação constrói dignidade humana. E não falo só de universidades como espaços de aula, mas como ecossistemas vivos de transformação, que investigam, prototipam, conectam, erram, aprendem, refazem e entregam valor público. No nosso Centro de Desenvolvimento Sustentável, professor Mauri, o GRINS, que este ano comemora o seu 11º aniversário, vimos acontecer repetidamente o que acabei de falar, quando promovemos iniciativas com frugalidade e inovação, sejam elas os trabalhos junto das bananicultoras de Corupá, da comunidade de Taquaras, no Rancho Queimado, quando edificámos a primeira escola solar do Brasil, ou no Centro de Acolhimento Socioeducativo de São José, onde instalámos uma estufa hidropónica para a educação ambiental e ressocialização dos menores em conflito com a lei. Quando promovemos projetos internacionais com universidades como Cambridge, a Universidade de Ciências Aplicadas de Hamburgo, a Universidade de Guadalajara, a Universidade Católica da Bolívia, entre outras. Quando pesquisamos e promovemos trabalhos para portos em transição energética e descarbonização. Quando participámos na COP30 representando o nosso ecossistema e contribuindo nas discussões globais da sustentabilidade e da urgência climática, da emergência climática. Quando a ação social científica como ponte entre a universidade e os territórios se materializa. E sempre que a ciência se aproxima das pessoas, ela deixa de ser um artigo publicado e passa a ser, professor Mauri, uma esperança aplicada. Por isso, defendo uma inovação que nasce de uma pergunta simples, mas poderosa. A quem serve a tecnologia que desenvolvemos? Se a resposta for a poucos, algo está errado. Se a resposta for a muitos, estamos no caminho certo. Se for a todos, estamos criando o futuro. A inovação com propósito, ela soluciona problemas, mas acima de tudo, ela transforma as realidades. Acredito firmemente que a próxima fronteira da ciência será medir o sucesso, não apenas com indicadores económicos, mas com indicadores humanos. A qualidade de vida, a capacidade de sonhar, o acesso ao conhecimento, a regeneração e a restauração ambiental, o bem-estar intergeracional. A tecnologia é brilhante quando estende as habilidades humanas, não quando as substitui.
Que tipo de ciência queremos produzir? A que gera escassez ou a que gera justiça? A que enriquece poucos ou a que dignifica muitos? Porque o futuro da inovação não é só técnico, ele é a serviço de algo maior, da vida, da sociedade, do sentido e da humanidade. E se hoje, professor Elaine, nós temos um mapa global, um norte ético e institucional para guiarmos a ciência que transforma, esse mapa chama-se Agenda 2030, a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Que não é apenas uma lista de metas e um pacto, é acima de tudo um pacto civilizatório, um acordo assinado por 193 Estados e nações que diz essencialmente que o desenvolvimento só faz sentido se ninguém ficar para trás. O que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável representam é mais do que um programa político. Representam uma visão do mundo em que a ciência e a tecnologia não são fins, são meios para garantir a justiça, a equidade e o futuro. E vejam como isso se conecta com tudo o que estamos discutindo até aqui. O quarto Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, Educação de Qualidade. O nono, Indústria, Inovação e Infraestrutura. O 11º, Cidades e Comunidades Sustentáveis. O 12º, Consumo e Produções Responsáveis. O 13º, Ação Climática. Sem ciência, nenhum destes objetivos avança. Sem tecnologia, nenhum destes objetivos se escala. Sem ética, nenhum deles se sustenta. Quando falamos de emergência climática, estamos falando de ciência. Quando discutimos pobreza estrutural, estamos falando de ciência. Quando falamos de inclusão digital, transição energética, cidades inteligentes, agricultura regenerativa, portos net zero, estamos falando de ciência. Em todos estes momentos, nós falamos de ciência. O que a humanidade precisa hoje não é apenas de mais conhecimento, mas de conhecimento direcionado e comprometido com a vida. E o Brasil tem uma oportunidade extraordinária, talvez histórica, de ser protagonista desta transformação. Somos uma potência climática, um berço de biodiversidade, um laboratório vivo de soluções socioambientais, um país que pulsa juventude e criatividade. Se unirmos ciência, política e sociedade, o Brasil poderá liderar a transição verde do planeta nas próximas décadas. E as universidades brasileiras, todas nós, temos um papel central. Precisamos produzir conhecimento que dialogue com a floresta, com o porto, com a favela, com o campo. Precisamos de superar o fosso entre a pesquisa e a política pública. Precisamos de transformar resultados científicos em impacto real, mensurável e vivível. E aqui cabe uma frase que eu gosto muito. Pesquisas que ficam na gaveta não mudam o mundo. Pesquisas que viram política, inovação e cultura mudam. A academia não pode ser espectadora das grandes decisões globais. Nunca fomos. A academia, a universidade, tem de estar sentada à mesa, produzindo evidências, tensionando agendas, oferecendo alternativas tecnológicas, educacionais, sociais e éticas. Mas isto exige coragem, exige ousadia e exige compromisso. Porque produzir ciência é fácil. Difícil é produzir ciência que transforma. Difícil é produzir ciência que toca a vida das pessoas. Difícil e necessário é produzir ciência com propósito. Se o século XXI for lembrado por algo, não será pela inteligência artificial, nem pela engenharia genética, nem pela computação quântica. Será lembrado
pelo que fizemos com elas. A tecnologia nos entregou um poder, talvez mais poder do que estávamos preparados para manejar. Mas poder sem responsabilidade não é avanço, é risco. E é por isso que a ética deixa de ser acessório e passa a ser uma bússola. Sem ética, a inteligência artificial não cura, ela controla. Sem ética, o dado não informa, ele manipula. Sem ética, a inovação não emancipa, ela aprisiona. Estamos vivendo um período onde as máquinas começam a tomar decisões antes das pessoas. E isso nos exige uma pergunta essencial. O que queremos que as máquinas façam e o que não temos direito de permitir que elas façam. A ética aplicada à ciência e à tecnologia não é apenas o estudo do que é certo ou errado, é o estudo das consequências. É responsabilidade com o futuro. Um futuro que ultrapassa a nossa própria existência. Hans Jonas nos lembra disso quando propõe o princípio da responsabilidade. Talvez a frase mais importante, professor Mauri, da filosofia contemporânea. Haja de modo que os efeitos da sua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica na Terra. Essa frase deveria estar gravada na porta de cada laboratório, de cada empresa de tecnologia, de cada startup brilhante. Porque inovar sem ética é fácil. O difícil e o necessário é inovar com limites. A ética tecnológica hoje precisa enfrentar questões que nunca tivemos que responder como espécie. Uma inteligência artificial pode decidir quem recebe crédito, emprego ou diagnóstico médico? Algoritmos podem escolher o que vemos, pensamos e acreditamos? É ético editar o DNA de um embrião para melhorá-lo? Até onde podemos ir quando manipulamos a vida? E talvez o mais desafiador, quem deve decidir estas respostas? Governos, empresas, cientistas ou sociedade de uma forma ampla, plural e democrática? Porque tecnologia sem controle público é risco, mas controle sem conhecimento também é risco. O equilíbrio, meus amigos, é muito frágil e será a grande disputa deste século. Existe ainda uma outra dimensão silenciosa, muito profunda, a ética no olhar sobre o outro. A tecnologia só será sustentável se for capaz de reduzir desigualdades e não ampliá-las. Se permitir que a inteligência artificial ajude o médico e não substitua a escola pública. Se permitir que a biotecnologia cure doenças e não crie humanos de primeira e segunda classe. Se a inovação não for inclusiva, ela virará privilégio. O avanço tecnológico só será progresso se carregar tanto justiça, equidade e humanidade. Em outras palavras, não basta perguntar quanto podemos fazer. Precisamos perguntar para quem e para quê. E essa pergunta simples, mas colossal, será o que definirá o nosso futuro. Se a tecnologia é o motor, a ética é a bússola, então as universidades são o coração que mantém tudo pulsando. Durante o século XX, as universidades foram, sobretudo, espaços de formação intelectual, templos do saber, da pesquisa e da produção teórica. E isso foi extraordinário. Mas o século XXI exige mais. A sociedade precisa que as nossas universidades sejam pontes, sejam radares, antenas, incubadoras, laboratórios vivos.
O mundo mudou e o papel da universidade precisa de acompanhar essa mudança. Hoje, uma instituição de ensino superior não é apenas um lugar onde se aprende, é um lugar onde se transforma, onde a ciência, a tecnologia e o impacto social deixam de ser ideias para se tornarem realidades. As universidades não podem ser torres de marfim. Elas precisam de ser faróis iluminando o caminho de um mundo em transição. E a Ânima, com o seu ecossistema vibrante e múltiplo, com o seu programa de pós-graduação em administração da nossa Universidade do Sul de Santa Catarina e todos os programas de pós-graduação ofertados nas nossas mais de 18 instituições, com o nosso GRIMS, o Centro de Desenvolvimento Sustentável, com a nossa rede nacional de estudantes, docentes, pesquisadores, é a prova viva disso. É a ciência que atravessa cidades, é o conhecimento que se transforma em projetos, é a pesquisa que gera impacto. Nos últimos anos vimos nascer programas, parcerias internacionais, congressos, laboratórios, startups, publicações, e não apenas produzir artigos, mas acima de tudo produzir transformação social. Essa é a medida nobre do conhecimento. Educar é preparar as pessoas para um mundo que ainda não existe. E isso é uma tarefa gigantesca. Estamos formando profissionais para resolver problemas que ainda não conhecemos, com ferramentas que ainda não inventamos, em uma sociedade que ainda está sendo construída. O futuro exigirá muito e a universidade precisará de decidir se quer assistir a esse processo ou se quer liderá-lo. Eu defendo que lidere. Lidere a transformação energética, lidere a inclusão digital, lidere a inovação social, lidere a formação ética e humanista, lidere a construção das políticas públicas baseadas em evidências. É disso que se trata a ciência com propósito. E quando olhamos para dentro das nossas salas de aula, para o campus, para os laboratórios, para as comunidades, encontramos algo ainda mais poderoso. Encontramos a esperança. A esperança de estudantes que sonham grande. A esperança de pesquisadores que acreditam no impacto do conhecimento. A esperança de professores que sabem que cada aula pode mudar uma vida. Porque uma tese transforma o currículo, mas uma ideia transforma o mundo. E uma universidade transforma gerações. A grande missão do ensino superior hoje é mais do que formar profissionais. É formar pessoas capazes de restaurar e regenerar o planeta e reconstruir o futuro. Nossa responsabilidade não é pequena, mas é bela, é nobre e, acima de tudo, é urgente. Chegamos até aqui analisando tecnologia, ética, ciência, universidades e sociedades. Mas agora eu quero falar do que realmente importa. O futuro da ciência e da tecnologia não é inevitável. Ele não cairá do céu. Ele não virá pronto, ele não será construído por mentes, ele será construído por mentes, mãos e corações, por pessoas como vocês, por gente como nós. O que acontecerá nos próximos 30 anos em energia, inteligência artificial, biotecnologia, em saúde, em educação, em cidades, dependerá da nossa coragem coletiva. Coragem para inovar, coragem para errar e tentar de novo, coragem para escolher o caminho mais difícil, o caminho ético. Coragem para colocar o ser humano no centro. Não estamos discutindo apenas o futuro da tecnologia, estamos discutindo o futuro da civilização. E repito, não basta perguntar o que a tecnologia poderá fazer. Temos de perguntar o que a tecnologia deverá fazer. E ainda mais importante, para quem ela o fará. Se nós escolhermos a ciência que emancipa, a tecnologia que cuida, a inovação que inclui,
então teremos feito o que nenhuma geração antes da nossa pôde fazer. Teremos mudado o destino do planeta de uma forma consciente. Se falharmos, séculos pagarão o preço, mas se acertarmos, milénios serão gratos. Por isso eu deixo aqui um convite, ou talvez um chamado, que cada estudante aqui seja autor, que cada professor e professora sejam ponte, que cada pesquisador e pesquisadora sejam faróis, que cada inovação nasça com propósito, que cada tecnologia gere esperança, que a ciência continue sendo o maior gesto de amor ao futuro. Porque, no fim, o que defendemos aqui não é apenas o conhecimento, é vida, é humanidade, é futuro. Que possamos construir esse futuro juntos, com coragem, com inteligência e, acima de tudo, com ética. Muito obrigado, foi um privilégio estar convosco esta manhã. Professor Baltazar, excelente as suas observações, colocações, e nós percebemos de uma forma clara que a tecnologia atualmente ela tem avançado de uma forma exponencial. Mas aí entra um outro fator, a ética, né? A ética ela avança numa velocidade mais lenta do que aquela da tecnologia. Na tua opinião, como que nós poderíamos garantir que o desenvolvimento científico ele não ultrapasse a nossa capacidade moral? Talvez a resposta, antes de mais, muito obrigado pela pergunta, professora Elaine. Talvez a resposta mais clara seja nós reconhecermos que a tecnologia não é neutra. Em boa verdade, a tecnologia ela é a expressão dos nossos valores, das nossas escolhas, e ela tem impacto. Então nós precisamos, sem sombra de dúvida, de uma governança que eu me atrevo a dizer trilateral para a tecnologia, para nós, em boa verdade, termos atrevo-me a dizer, um controle, uma regulação deste crescimento exponencial da tecnologia e da inovação. Nós precisamos, novamente, de um papel fundamental da universidade, da academia, produzindo evidências críticas, indicadores. Precisamos do Estado, criando marcos regulatórios e garantindo a equidade de acesso. E precisamos da sociedade, participando das decisões, questionando, fiscalizando. Talvez o nosso maior papel como universidade seja formarmos pensadores críticos e livres. O livre pensamento e o pensamento crítico são as ferramentas mais fortes para nós edificarmos uma sociedade ética e nesta sociedade que nós vivemos, do conhecimento, no momento de transformação digital, no momento de crises globais múltiplas, nós necessitamos com urgência de um novo pacto civilizatório, onde, novamente, a sociedade civil, a universidade, os governos, as indústrias, as empresas necessitam de darem respostas novamente a desafios e a questões que nós nunca enfrentamos, que nós nunca experimentamos. Então, os riscos globais de hoje só conseguirão ser superados com cooperação global e com uma ação efetiva das universidades, dos nossos governos, dos nossos Estados, da nossa comunidade internacional, da nossa sociedade. Nosso papel, professor Elaine, nosso papel de universidade, novamente, para além de produzir e transmitir o conhecimento, é, sem sombra de dúvida, cada vez mais importante de formarmos pensadores livres e críticos, capazes de olharem para uma realidade cada vez mais, onde os riscos, são cada vez mais multidimensionais e encontrarmos soluções holísticas para estes problemas. Eu digo sempre aos meus alunos, professor Elaine, que problemas complexos não têm soluções simples. Se alguém disser que tem uma solução para a emergência climática, muito provavelmente, a não ser que seja um gênio, está absolutamente errado
ou é ignorante ou mente, ou as duas coisas. Então, problemas complexos não têm soluções simples e problemas globais, quando nós falamos do nosso mundo, e nós temos sempre que pensar globalmente e agir localmente, nós transformamos as nossas realidades a nível local, eles exigem também uma cooperação global. Então, cada vez mais nós temos que ser capazes de estabelecer pontes e de derrubar muros. É isso que nós fazemos, professora Elaine, sempre que motivados pela nossa querida Paula Arraca, pelo nosso querido professor Mauri, pela nossa querida professora Larissa, pela professora Cíntia, a nossa reitora, por todos os reitores, por todos os educadores do ecossistema Anima, nós nos preocupamos com, como o professor Mauri gosta de dizer, com a ideia de formarmos cidadãos do mundo. Porque, acima de tudo, nós somos uma espécie. Nós vivemos numa casa comum, não há planeta B, o planeta B é a Terra, que é também planeta A, e é aqui que nós temos que encontrar uma forma de viabilizar com dignidade, com bem-estar, com progresso económico, com desenvolvimento social, com preservação ambiental, restaurando e regenerando o nosso planeta. Um mundo onde daqui a pouco mais de 20 anos vamos ter 10 bilhões de sapiens vivendo, 10 bilhões de pessoas como nós. Então, nesse sentido, professor Baltazar, nós podemos dizer que a nossa produção científica, ela tem por objetivo ser sustentável e trazer soluções verdadeiras, aplicáveis para a nossa sociedade, para o mundo do trabalho, com consciência ética, moral, e trazendo algo que fortaleça de uma forma global toda a nossa humanidade. Eu poderia dizer, então, que a inovação que nós produzimos, ela é produzida para a humanidade com excelência e responsabilidade? Ou qual seria, para quem que nós produzimos essa inovação toda? Professora Elaine, eu penso sempre o seguinte, é assim, para respondermos à sua questão, eu vou formular 3 outras questões, se me permite. A primeira é a seguinte, quando nós pensamos em tecnologia e quando nós pensamos em avaliar a tecnologia, a primeira coisa que me ocorre é a seguinte, uma tecnologia só pode ser chamada de progresso se, em boa verdade, ela ampliar direitos. E, novamente, nós podemos avaliar esta ampliação de direitos com 3 perguntas. Primeiro, a tecnologia reduz desigualdades ou amplia-as? Primeira questão. Nós desenvolvemos uma determinada tecnologia, essa tecnologia serve para ampliar ou para reduzir desigualdades? Segundo, ela distribui oportunidades, cria oportunidades ou concentra essas oportunidades? E a terceira pergunta é, a tecnologia melhora a vida das pessoas ou só impressiona tecnicamente? Porque, em boa verdade, no final do dia, se a resposta não incluir o bem-estar coletivo, então nós não estamos a falar de progresso, nós estamos a falar de espetáculo tecnológico. E inovações são aquelas que têm realmente o potencial e o impacto de transformar vidas e de emancipar as pessoas, os territórios, as nossas cidades, os nossos estados, em boa verdade, a humanidade. Perfeito. E aí a pesquisa ela passa a ter um sentido profundo. E a comunicação dos resultados, a socialização desses resultados, efetivamente trazem os impactos desejados. Então, esse é um papel do pesquisador, que é um papel extraordinário. Fico muito feliz, professor Baltazar, de ouvi-lo compartilhar conosco um pouco da sua experiência, do seu conhecimento e trazer para nós um direcionamento das atividades de pesquisa, de todo os nossos programas, o entendimento da importância do pesquisador, a importância da inovação, mas também a importância da ética,
caminhando sempre juntos, né? Muito obrigado por todo o teu conhecimento compartilhado e passo a palavra para o professor Mauri. Bem, o que me resta dizer, né, depois de tão sábias, né, e profundas e densas palavras, e de fato, professor Baltazar, como era de se esperar, né, pela, por todas as competências que lhes são tão próprias e peculiares, mas uma verdadeira aula não somente sobre o tema, né, a que você se propôs, mas uma verdadeira aula sobre humanidade, uma aula sobre universidade, sobre pesquisa, sobre inovação, sobre ética, sobre uma visão de sociedade e de mundo, né? Aliás, então muitíssimo obrigado por essa sua participação. Acho que você partiu dentro desses paradoxos que existem no mundo, na sua fala atual, e um lado desses paradoxos é que nos permite ter esperança, né? É que nos permite pensar no futuro melhor, e como você mesmo falou, não há planeta B, então é deste planeta que estamos que nós temos que cuidar. E também, como você afirmou, a ciência é um gesto de amor com o futuro, né? Por isso, eu sempre digo, né, que o pesquisador, o cientista, o professor, nós temos um ofício da generosidade, né? E ser generoso é exatamente isso: é amar o outro, é amar a vida, é querer o bem do outro, o êxito do outro. E na perspectiva que você fala hoje, é a gente cuidar melhor desse nosso planeta A, porque este é o planeta que nós temos. Então, muitíssimo obrigado por esse seu testemunho. Acho que você descreveu um pouco aqui na forma de ciência, na forma de conferência, um pouco da trajetória da sua vida. Então, muitíssimo obrigado, um grande abraço e obrigado a todos e todas que participaram da abertura desse primeiro Concitec. E eu passo agora a palavra de volta à professora Elaine para dizer do que vai ocorrer hoje durante o dia, tá bom? Agradeço a todos que estiveram conosco, como ouvintes. A lista de presença já está disponível no chat. Vocês receberão os certificados diretamente nos seus e-mails. Hoje, às 10 horas da manhã, dia 27 de novembro, 10 horas da manhã, temos alguns encontros de programas de pós-graduação estrito sensu. Então, se vocês navegarem no nosso site, vocês encontrarão esses encontros. Esses encontros, eles são muito produtivos. Ali, mestrandos e doutorandos irão apresentar até pesquisas que desenvolveram e trazer as informações, os impactos dessas pesquisas na sociedade, no mundo do trabalho. Então, para você, estudante, é uma oportunidade de conhecer o que tem sido feito nos nossos programas estrito sensu. Teremos ainda outras oportunidades de programas estrito sensu, hoje mesmo, às 8 horas da noite. Então, são links do Teams que vocês podem acessar, entrar, participar, de acordo com o interesse e a área de conhecimento de vocês. Hoje à tarde, nós temos também uma comunicação oficial de muitas pesquisas desenvolvidas em todo o nosso ecossistema. Então, hoje, às 14 horas, também navegando lá pelo nosso site, na área do quarto simpósio de pesquisa Ânima, vocês encontrarão, a partir das 14 horas, os banners digitais de mais de 400 pesquisas submetidas das diferentes áreas do conhecimento. Esses banners, eles estarão subdivididos por áreas do conhecimento, então você pode acessar diretamente a área do seu maior interesse,
para ter acesso a esses banners, conhecer um pouquinho das nossas pesquisas, atividades dos nossos estudantes e docentes de todo o ecossistema. E hoje, ainda no período noturno, às 19 horas, teremos palestras com convidados, com experiência excelente, são docentes dos nossos programas estrito sensu, docentes com produtividade no CNPq, docentes reconhecidos pela Elsevier, que traz muitos com pós-doutorado, que trazem informações para vocês relevantes sobre temas atuais das diferentes áreas do conhecimento. Essas palestras do período noturno, das 19 horas, acontecerão diretamente no YouTube e também existem certificados, né, para elas. Quem assistir essas palestras, ao final da palestra, será habilitado o formulário de presença que encontra-se na descrição de cada um dos vídeos dessas palestras. Os links do YouTube para as palestras estão disponíveis diretamente no nosso site. Muita coisa acontecendo, todas elas envolvendo atividades de pesquisa, muitos pesquisadores e estudantes envolvidos, e é com grande alegria que nós conseguimos reunir essa força que representa a pesquisa do ecossistema Ânima nesse primeiro evento, que é o Constec, e esperamos que tenha as nossas próximas edições com cada vez maior participação e engajamento. E hoje, você que é um ouvinte, fica convidado a participar como um pesquisador, aderindo às nossas iniciativas de iniciação científica, iniciação tecnológica, no Pró-Ciência e Inovação. Nós teremos projetos para que vocês possam fazer já inscrições e participarem como pesquisadores a partir do dia 10 de dezembro, publicados na nossa plataforma de pesquisa, inscrições abertas para estudantes, desde o dia 10 de dezembro até fevereiro de 2026. A nossa plataforma de pesquisa, pesquisaic.animeeducação.com.br. Então, são vários convites, professor Mauri, ao mesmo tempo, numa única fala. Obrigada a todos pela presença e conto com vocês nas próximas ações que teremos no decorrer do nosso dia. Obrigada.